Vamos agora fazer o estudo de algumas figuras de linguagem que são importantes para a interpretação de texto. O uso de figuras de linguagem é um dos recursos empregados para valorizar o texto, tornando a linguagem mais expressiva. É um recurso linguístico para expressar de formas diferentes experiências comuns, conferindo originalidade, emotividade ou poeticidade ao discurso. A utilização de figuras revela muito da sensibilidade de quem as produz, traduzindo particularidades estilísticas do autor. Quando a palavra é empregada em sentido figurado, não denotativo, ela passa a pertencer a outro campo de significação, mais amplo e criativo, ou seja, no sentido conotativo. Vamos então à parte prática, chega de teoria. Entendemos já que as figuras estão no campo da conotação, para explicar de maneira literária algumas coisas, não é isso? Muito bem. Estudemos uma das figuras recordistas em concursos. Ocorre elipse quando omitimos um termo ou oração que facilmente podemos identificar ou subentender no contexto. Pode ocorrer na supressão de pronomes, conjunções, preposições ou verbos. Exemplos: veio sem pinturas, em vestido leve, sandálias coloridas. Repare, ó, houve a elipse de ela veio, e da preposição de sandálias. Outro exemplo: sentei-me na cama, uma dor aguda no peito, em vez de com uma dor aguda no peito. O coração desordenado e o coração desordenado. Então, novamente, nós temos a elipse. A elipse é a omissão de qualquer palavra. Cuidado para não confundir com o zeugma, que a omissão é de um verbo. No mar, tanta tormenta e tanto dano. Aqui é a elipse do verbo haver. Então, olha, todo zeugma é uma elipse, mas nem toda elipse é zeugma, porque a elipse às vezes pode tornar elíptico, ou seja, tornar escondido um termo que não necessariamente seja um verbo. Para não confundir, estudemos o zeugma. Ocorre zeugma quando um termo já expresso na frase é suprimido, ficando subentendida a sua repetição. Foi saqueada a vila e assassinados os partidários dos Filipes. Ou seja, e foram assassinados os partidários dos Filipes. Zeugma do verbo e foram assassinados. Aqui sim, é um verbo já repetido no contexto. Aí nós temos o zeugma. Vieira vivia para fora, para a cidade, para a corte, para o mundo. Bernardes para a cela, para si, para o seu coração. Então, Bernardes vivia para a cela, para si, para o seu coração. Omitiu-se o mesmo verbo já empregado no contexto. E aí é que nós temos, portanto, a figura zeugma. Pode fazer o exercício que está na sua tela. Vamos à correção. A espada sem a balança é força bruta. A balança sem a espada é a impotência do direito. Se aqui fosse a elipse do verbo ser, que já está repetido no contexto, nós teríamos zeugma. Zeugma é quando você tem o mesmo verbo do contexto elíptico. Mas a banca não pergunta disso. Ela diz: a vírgula após a espada indica a supressão de uma forma verbal na terceira do singular. É, por exemplo. O verbo omitido pode ser, entre outros, representar. A espada sem a balança é força bruta. A balança sem a espada representa, que é o verbo representar na terceira do singular, representa a impotência do direito. Certo? É zeugma? Não, é uma elipse, porque não é o mesmo verbo. Mas a banca não está perguntando se é zeugma, está perguntando se apenas há uma supressão, uma elipse, e que o verbo omitido, entre outros, pode ser representar. Então, tudo certo. Se você marcou certo, parabéns, acertou o exercício. Faça o próximo exercício que está na sua tela. Vamos à correção. O direito não é uma simples ideia, é uma força viva. A vírgula após ideia pode ser substituída por ponto e vírgula sem implicar alteração semântica. Certo, é o gabarito. Por quê? Vamos lá à análise. O direito não é uma simples ideia. Ponto e vírgula é uma força viva. Nenhuma norma gramatical permite o ponto e vírgula.
Mas a banca não está perguntando com relação à gramática, está perguntando com relação ao sentido. E o sentido independe de uma pausa maior ou menor, neste caso, em tela. Então, olha, o direito não é uma simples ideia, é uma força viva. O direito não é uma simples ideia, é uma força viva. Então, a troca de vírgula por ponto e vírgula não acarreta, não implica alteração de sentido. Então, se você marcou certo, está de parabéns, acertou o exercício. Vamos estudar agora a metáfora. Ocorre metáfora quando um termo substitui outro através de uma relação de semelhança resultante da subjetividade de quem a cria. A metáfora também pode ser entendida como uma comparação abreviada, em que o conectivo não está expresso, mas subentendido. Na prática, a gente costuma ensinar os alunos assim, ó, fácil. Quer saber se é metáfora? Vê se cabe a palavra como. Mas esse como não pode aparecer, senão você vai ter outra figura que é a comparação. Então, na figura metáfora, você tem uma comparação, mas com a omissão da palavra como. Vamos aqui a alguns exemplos. O tempo é uma cadeira ao sol e nada mais. Ou seja, o tempo é como uma cadeira ao sol e nada mais. Supondo o espírito humano uma vasta concha, como uma vasta concha. O pão de açúcar era um teorema, era como um teorema geométrico. Minhas sensações são um barco de quilha para o ar, são como um barco de quilha para o ar. Então veja, nós temos exemplos de comparações sem a palavra como, que tornam essas frases com a figura de linguagem metáfora. Faça o exercício que está na sua tela. Vamos à correção. Acompanhe aí na sua tela o texto. Modernidade é garantir a todos os habitantes de um país um padrão de vida compatível com o pleno exercício dos seus direitos democráticos. Por isso é fundamental dar mais valor a um modelo de desenvolvimento que assegure a toda a população trabalho, alimentação, moradia, escola, hospital, transporte coletivo, bibliotecas, parques públicos. Modernidade, sistema judiciário eficiente e democrático. São instituições sólidas e confiáveis. É controle social das decisões econômicas. É assegurar a autonomia da nação, garantindo que as decisões mais importantes sobre o desenvolvimento da economia sejam tomadas dentro do próprio país. Um programa assim é preferível ao modelo de modernização acelerada que quer introduzir no país o último grito da tecnologia, mas que exclui a maioria da população, condenando-a ao empobrecimento e à ignorância. Vamos ao exercício. Pelos sentidos e pela estrutura sintática do texto, subentende-se que logo após a forma verbal é, a elipse da palavra necessário. Vamos aqui a algumas informações. Ó. Modernidade é garantir. Certo. Por isso é fundamental dar mais valor. Muito bem. Modernidade é sistema judiciário eficiente e democrático. Ponto e vírgula. São instituições sólidas e confiáveis. Quem são instituições sólidas e confiáveis? Modernidade. É que aqui nós temos a concordância do verbo ser com o predicativo, instituições sólidas e confiáveis. Certo? Então a modernidade é o sujeito de é e a modernidade é o sujeito de são. É controle social das crises econômicas. Modernidade é controle social. Por que eu sei que ela é o sujeito? Porque o autor do texto usou ponto e vírgula. Mas aqui, depois de econômicas, ele coloca um ponto. E esse ponto é crucial. Porque se modernidade for o sujeito, modernidade é assegurar a autonomia da nação, não cabe a troca que o exercício está pedindo. Mas aqui modernidade não é mais o sujeito. Esse ponto indica uma pausa maior que os outros usos de ponto e vírgula. Logo, aqui é um novo período se iniciando. Então, é necessário assegurar a autonomia da nação, cabe. Se cabe, a gente pode dizer que há elipse da palavra necessário. Se você marcou certo, está de parabéns, acertou o exercício 35.
Pode fazer o próximo exercício. Vamos lá, a correção. Acompanhe o texto na sua tela. Talvez seja tão simples, tolo e natural que você nunca tenha parado para pensar. Aprenda a fazer bonito seu amor. Ou fazer o seu amor ser ou ficar bonito. Aprenda apenas a tão difícil arte de amar bonito. Gostar é tão fácil que ninguém aceita aprender. Não tema o romantismo. Derrube as cercas da opinião alheia. Jogue por alto todas as jogadas, estratagemas, golpes, espertezas, atitudes sabidamente eficazes. Não é sábio ser sabido. Seja apenas você no auge de sua emoção. E carência, exatamente aquele você que a vida impede de ser. Vamos aqui na prática. Derrube as cercas da opinião alheia. A palavra destacada pode ser trocada sem alterar o sentido por a opinião alheia, claramente a opinião dos outros. Não é a opinião própria, às vezes é invejosa, mas a opinião alheia não significa opinião invejosa, certo? A opinião alheia é apenas a opinião dos outros. Que você marcou a letra A, tá de parabéns, acertou o exercício. Muito bem, esse texto que você vai ver agora, ele serve para 3 exercícios. Então leia com calma o texto e resolva os 3 exercícios da sequência. Isso, vamos agora à correção. Acompanhe na sua tela o nosso texto. É preciso reconhecer que a promoção do alfabetismo não é tarefa só da escola. Os países que já conseguiram garantir o acesso universal à educação básica estão conscientes de que é necessário também que os jovens e adultos encontrem, depois da escolarização, oportunidades e estímulos para continuar aprendendo e desenvolvendo as suas habilidades. Os programas de dinamização de bibliotecas e inclusão digital são fundamentais e devem ser levados a sério pelas políticas públicas. Para a população empregada, o próprio local de trabalho pode ser potencializado como espaço de aprendizagem, e nesse caso os empresários têm uma participação importante nos compromissos a serem assumidos. As empresas podem oferecer e incentivar o uso de acervos de jornais, revistas e livros, assim como de terminais de acesso à internet para fins de pesquisa, além de ampliar as oportunidades de participação em programas educativos relacionados ao desenvolvimento pessoal e profissional dos trabalhadores, dando especial atenção aos que têm menor qualificação
e necessitam de mais apoio para superar a exclusão cultural. Vamos fazer a análise. Considerando o texto acima, julgue os itens que se seguem. Muito bem. Os jovens e adultos prescindem de oportunidades de desenvolvimento de suas habilidades após completado o processo de escolarização? Cuidado, aqui a banca está querendo pegar pelo verbo prescindir. Se algo é muito importante, nós dizemos que aquilo é imprescindível, ou seja, não pode ser deixado de lado, é imprescindível. Ou seja, se aqui está dizendo que os jovens e adultos prescindem, é o contrário de imprescindível. Ou seja, eles não necessitam de oportunidades? Claro que necessitam. Então nós temos errado esse gabarito. 38. Pelos sentidos do texto, o termo potencializado está empregado no sentido de incrementado e intensificado. Vamos lá. O próprio local de trabalho pode ser potencializado. O próprio local de trabalho pode ser incrementado, intensificado. Mesma semântica. 39. O desenvolvimento do texto arrola exemplos de situações que discordam da informação apresentada no primeiro período e a enfraquecem? Pelo contrário, o autor aqui no texto vai falando sobre a questão do alfabetismo, que não é só tarefa da escola, e aí vai desenvolvendo para enfatizar aquela ideia inicial. Então é exatamente o contrário do item 39. Errado também o item 39. Vamos agora a mais 2 exercícios que você verá na sua tela. Peço que você leia esse texto com atenção, que ele será usado nos 2 exercícios seguintes. Faça os exercícios. Muito bem, vamos à correção. Acompanhe o texto no seu vídeo. No capitalismo, oficialmente, as pessoas são iguais diante da lei, não se tornando possíveis formas abertas de escravidão ou de servidão. Mesmo se o tráfico de escravos e a exploração do trabalho escravo tenham sido parte integrante da acumulação de riquezas por parte de todas as potências capitalistas, como conhecemos, no caso ao longo de quase 4 séculos. Como é possível, então, a exploração de mão de obra em condições de igualdade jurídica? O trabalho humano é uma mercadoria como qualquer outra, comprada e vendida no mercado. Mercadoria é tudo que é produzido para o mercado. É, portanto, algo produzido para o uso de outra pessoa. Os trabalhadores não são donos de sua força de trabalho. Eles não sabem o que produzem, a que preço produzem, para quem produzem. Atualmente, há fábricas inteiras que se especializam em produzir apenas algumas peças de computadores, as menos sofisticadas tecnologicamente, em países mais atrasados, com salários mais baixos, enquanto as partes mais complexas são produzidas em fábricas situadas em países capitalistas mais avançados, que requerem mão de obra mais especializada e mais bem remunerada. A exploração é possível pela existência da alienação, que impede a consciência sobre o processo de trabalho. Vamos aqui à correção. O termo oficialmente pode ser substituído por efetivamente? Cuidado. Fora do texto nós já sabemos que eles não têm muita relação. Oficializar é uma coisa, efetivar é outra. Vamos ver lá no texto se dá certo na linha 1. No capitalismo, oficialmente, as pessoas são iguais diante da lei. Isso é oficial. Mas isso não é efetivo. Então, nós temos aí falso o item 40, errado. Nas linhas 4 e 5, a palavra parte em ambas as ocorrências é empregada com o mesmo sentido. Vamos lá nas linhas 4 e 5. A exploração do trabalho escravo tenham sido parte integrante da acumulação de riquezas. Por parte, não. Tenham sido parte, tenham feito parte, tenham participado. Esse é um sentido. Por parte de todas as potências capitalistas. Como? Por parte de todas as potências capitalistas. São sentidos distintos, estão errados os 2 itens.